Maravilha! Estamos aqui para o quarto passo na comunicação eficaz. Por que será que nós demos um espaço grande entre um passo e o outro? Exatamente. Por que será que os vídeos, a gente traz um vídeo para vocês com um passo, discute um pouco aquele assunto, deixa algumas reflexões, sai de cena e depois volta para continuar? Exatamente para que vocês possam praticar, incorporar na sua vida. E por falar nisso, o primeiro passo, disponibilidade e atenção, já está fazendo parte de tudo em sua vida? E o conhecimento e a capacitação que nós colocamos como nosso segundo passo? Você já refletiu um pouco sobre como é que você está com relação a isso? E o terceiro passo, auto e auto-percepção. Eu tenho me percebido claramente na hora de comunicar e percebo o meu interlocutor? Mas a gente quer, na verdade, dar uma ênfase assim na questão do papel da liderança, que é o nosso foco principal, ok? Então, preparem seus corações, porque hoje vem o quarto passo. Muito bem. Como nós já estamos no quarto passo desse processo, hoje a gente quer mergulhar um pouquinho mais com vocês com relação às dicas e reflexões. Hoje em dia existe um termo que é muito usado e as pessoas usam isso com muita facilidade, às vezes sem entender muito bem a complexidade dele, que é a questão da empatia. E o nosso quarto passo, ele vai começar numa primeira fase que nós vamos chamar de ouvir com empatia. Na verdade, ela é uma chavinha que vai abrir porta para uma parte mais complexa desse passo, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre ele. Então vamos lá, o que é ouvir, né? Na verdade, ouvir é perceber sons, palavras, ruídos, através do quê? Da nossa audição, né? É um processo, vamos dizer assim, biológico. Via de regra, todos nós temos esse aparato, que é a nossa audição, que nos permite ouvir. Mas o que é ouvir com empatia? Na verdade, a empatia entra com uma faculdade de compreender uma situação, uma pessoa, um objeto, isso de uma forma mais emocional e mais complexa. Então é quando a gente entra com a nossa cognição e se permite entender o outro, enxergar a perspectiva do outro. Por isso que hoje em dia se fala muito de empatia, em colocar no lugar do outro. Mas ela é mais que isso, né? Ela é você conseguir ter essa perspectiva de como o outro percebe ou como o outro está naquela situação, o que está por trás da entrelinhas. Então, ouvir com empatia é muito importante, porque é a nossa primeira parte desse quarto passo, que vai dar todo o significado para o processo de comunicação. Tá? Então, a primeira coisa que a gente quer que vocês pensem é isso. Eu exercito a empatia, né, no meu processo de liderança, não só na comunicação, mas no processo como um todo. E dentro da comunicação, eu estou aberto para ouvir com empatia. Eu uso o meu aparato biológico a favor de compreender o que o outro realmente está trazendo para mim. Essa é a nossa primeira fase que você tem que pensar aí com carinho e depois nos responder. Gostaram de saber que ouvir com empatia é apenas uma porta de entrada para o que realmente significa esse quarto passo, que é a escuta inteligente? Qual será o grande valor de ter essa percepção, de começar a compreender que escutar é quando eu coloco todo o meu organismo, mais a minha emoção, tudo isso junto para tentar compreender o que está sendo dito. É muito mais que ouvir. E por que nós adicionamos a palavra inteligente? Escuta inteligente. Porque além de eu estar com toda a minha disponibilidade, com toda a minha atenção, é naquele momento que eu vou estar captando como é aquele outro ser que está comunicando alguma coisa. Quem é aquela pessoa, o que ela está querendo dizer, no caso se for um liderado, por exemplo. Qual é o universo desse meu liderado? Que palavras eu terei que utilizar para que ele
se conecte com o conteúdo que nós estamos querendo transmitir. Então, é algo assim muito mais abrangente. E o que nós descobrimos enquanto integral? Que a fixação, captar o que está sendo dito, está totalmente vinculada a essa percepção ampliada, essa escuta inteligente. Não é interessante isso? Nós temos um caso real para mostrar essa questão de escuta. Tínhamos conosco um empresário, líder de 1000 colaboradores, que tinha uma questão que o angustiava demais, que era como lidar com o filho de 13 anos. Ele dizia para nós assim: 1000 pessoas me escutam, 1000 pessoas entendem o que eu falo e meu filho nunca percebe nada. E aí ele começou a se inteirar desses conceitos, né? Que ouvir com empatia seria a chave que abre uma porta para a escuta inteligente. E ele se encantou com isso e começou a perceber que ele tinha que mudar radicalmente com o filho para que eles se conectassem. Uma das primeiras providências foi ele participar mais da vida do filho, até do quarto do filho. Ele percebeu que ele só se encontrava com o filho ou nas refeições, ou quando eles iam sair, ou quando tinha alguma outra atividade, que ele nunca entrava no universo do filho. Então ele tomou uma providência bem curiosa e interessante. Ele passou aí no quarto do filho, deitava no tapete, colocava os pés na cama assim do filho para ficar bem à vontade, sabe assim, com as mãos atrás da cabeça, e começava a absorver aquele universo do filho. Ele começava a ver o que tinha pendurado na parede, o que estava escrito, e aquele contexto dizia muito sobre o próprio filho dele. Então, ele estava começando a ficar preparado para conseguir um diálogo, uma conversa eficaz com o próprio filho. Pois bem, olha como é interessante essa questão da retenção da informação. O quanto o líder tem que se preocupar de como ele desenvolve isso nos seus liderados e o quanto isso vai ser fundamental para que as pessoas possam compreender conceitos, entender metas e objetivo e etc, né? Então, assim, a gente resolveu trazer um caso para contar para vocês aqui, que foi muito interessante. Nós realizamos um trabalho de desenvolvimento de liderança em 2018 com um grupo e trabalhamos vários conceitos com eles, inclusive um conceito de perfil de profissional de futuro e etc. Agora em 2020 nós voltamos com esse mesmo grupo para dar continuidade no trabalho, com outro foco, mas com o mesmo grupo, e resolvemos iniciar esse processo trazendo esses conceitos que nós trabalhamos lá em 2018 até para dar uma aquecida no pessoal e para os assuntos que viriam depois. E o que a gente percebeu? Que de 12 pessoas que estão participando agora em 2020 e que estiveram conosco lá em 2018, apenas 2 realmente lembravam de um conceito que a gente trabalhou lá em 2018, extremamente importante para o processo. As outras 10 sequer lembravam que tinham ouvido falar nessa palavra. E daí isso até criou um certo impacto, eu fiquei pensando, falei, mas o que será que aconteceu, né? E analisando agora a situação, o que a gente percebe é isso, é que essas 2 pessoas, elas fizeram o que a gente chama então de uma escuta inteligente. Elas receberam o conceito, usaram lá o seu aparelho biológico, ouviram e colocaram a sua cognição para funcionar e deram um significado para aquilo e por isso incorporaram melhor. As outras 10 sequer lembravam, porque elas só usaram o ouvir, elas não escutaram de verdade, né? Elas não estavam abertas e prontas para receber aquela informação. Então, acabou não criando nenhum significado tão forte. Tanto é que agora, dentro desse contexto, elas supervalorizaram o conceito, a gente conversou, discutiu, elas acharam extremamente importantes, até porque nós estamos 2 anos depois de uma realidade bem diferente. Então, olha como é importante que, além do líder exercitar a sua escuta inteligente durante um processo de comunicação, ele consiga buscar mecanismos de desenvolver isso na sua equipe de liderados também, para que isso possa ser automático, vamos dizer assim, no grupo e que eles também possam entender melhor as questões, ok? Que bom! Gostaram desse 4º passo? Não foi uma surpresa?
Exatamente isso. O que a gente quer agora é que vocês possam refletir sobre o que nós conversamos aqui. Como é que isso está na minha prática? Como é que eu vou desenvolver essa escuta inteligente no meu processo de comunicação? Como eu vou estabelecer uma relação tão afinada com os meus liderados que eu vou fazer com que eles tenham maior facilidade para retenção, para aprendizado? Esse é o grande desafio de cada um de vocês. Maravilha. Então, até o próximo passo.